Salve, salve, galera! Nessa aula, nós iniciamos nossos estudos sobre energia. É importante você entender que consideramos que o sistema tem energia sempre que ele pode realizar movimento ou que ele está realizando movimento. Segundo, nós entendemos que na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. E o nome dessa transformação, nós chamamos ela de trabalho. Entendemos que se o sistema tem um certo deslocamento, logo uma força agiu sobre ele. E essa força causou o deslocamento desse sistema. E dessa forma, ele tinha energia. Bem, alguns devem conhecer uma frase que os avós falavam, principalmente quando dava o horário do almoço e a criança demorava muito para se sentar à mesa. O vô gritava, a avó gritava: "Moleque, vem comer! Saco vazio não para em pé." Bem, ele tem razão, saco vazio não para em pé. Isso quer dizer que se você não se alimentar, você não vai ter energia. Se você não tem energia, você não tem a capacidade de aplicar força. Os teus músculos não têm a capacidade de aplicar uma força. E se eles não têm essa capacidade, logo você perde a capacidade de sair do lugar, de se movimentar. Então você não tem mais energia, simples assim, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar estudando exatamente o trabalho, principalmente o trabalho de uma força constante, tá? Então, qual a relação que vai prevalecer para a gente? Eu tenho aqui uma situação em que uma certa força F foi aplicada no bloco e que causou um deslocamento. Primeiro, aqui nós apresentamos deslocamento pela letra D, mas você já estudou esse deslocamento lá nos seus estudos de cinemática, inicialmente. Lá nós tratávamos ele como sendo o famoso ΔS, né? Então tá aqui. Então o seu deslocamento é aquele mesmo ΔS, não mudou, tá? Só mudou a letrinha, o jeito que nós vamos representá-lo aqui. E a relação matemática também é bem simples. Ela fala o seguinte, ela fala que o trabalho, que será representado aqui pela letra W, né? Nada mais é do que o produto da força que está sendo observada, nesse caso, eu estou olhando a força F, então eu olho o trabalho realizado pela força F, tá? Vezes o deslocamento que foi causado, vezes, nesse caso, o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Bem, entenda, nós observamos sempre a força e comparamos ela com o deslocamento. Se for a força F, aqui está o ângulo θ em relação à horizontal, bem fácil de se ver. Se fosse uma força peso, 90 graus, uma normal, 90 graus. Se fosse um atrito contrário ao escorregamento, aí nesse caso ela ficaria 180. E eu teria que observar todas essas situações. Bem, eu não precisei fazer nenhuma decomposição aqui. Se eu quisesse fazer, eu poderia? Sim, eu poderia. Só que olha que coisa interessante que acabaria acontecendo. Se eu jogasse aqui nessa relação do trabalho, exatamente para as componentes, se eu jogo uma f de x, ela fica paralela ao deslocamento, logo o ângulo ficaria de 0 graus. Cosseno de 0 graus é 1, ele levaria ao valor máximo. Agora, se eu jogo f y aqui, ela ficaria com 90 graus em relação ao deslocamento, que é horizontal. E o cosseno de 90 é 0. Isso quer dizer que a minha componente vertical não está contribuindo para esse deslocamento. Entenda, nós só consideramos que uma força tem um valor de trabalho, ou seja, que o trabalho não é nulo, a partir do momento em que essa força tem participação ou é responsável direta por esse deslocamento. Se ela não for responsável por ele, ela não está realizando um trabalho. Isso é muito importante ser dito. Tá? Maravilha! E as unidades de medida, como ficam? Bem, as unidades ficam da seguinte maneira. Como o trabalho é a transformação de energia, energia sendo transformada, toda a energia do sistema internacional é dada para a gente em joule. Então está aqui, em joule. Força, toda força, nós estudamos lá nas leis de Newton, né? Toda força aplicada tem como unidade no sistema internacional o famoso Newton. Então, está aqui Newton, ou newtons. Deslocamento vai ser dado em metros. Tá? Conceitos importantes a serem observados. Primeiro deles, se você reparar, a unidade joules, que é energia, vai ser o produto, força, newtons, pelo deslocamento, metros. Newtons vezes metros. É muito importante lembrar disso, principalmente
quando você cai em estudos de termodinâmica, principalmente na equação de Clapeyron, que você tem a constante universal, e lá nós trabalhamos com alguns valores. E um deles é o sistema internacional, onde R vale 8,31 joules por mol Kelvin. Esse joules ele vem da relação Newton-metro, que é o que acontece quando você cruza volume em metro cúbico com pressão em newtons por metro quadrado, vamos Pascal. Aí você cai em Newton-metro, que seria joules. Tá? Mas toma cuidado, porque nós temos uma outra relação que também cai em Newton-metro. Newtons-metro também pode aparecer em momento linear, alavancas, né? Mas eles não querem dizer a mesma coisa, apesar da semelhança. Momento linear é uma relação vetorial, trabalha com vetor. Energia, por sua vez, gente, é uma relação escalar, então toma cuidado. São funções que, apesar de terem uma cara muito parecida, não querem dizer a mesma coisa. Outro ponto muito importante. Como nós podemos assumir valores de cosseno 0 graus, que daria 1, mas também 180, que dá menos 1, eu posso assumir valores de trabalho positivos e negativos. E eles têm nome, tá? Nesse caso, toda vez que você encontrar um valor em que tenha um trabalho, e esse trabalho tem um valor maior do que 0, né? O famoso valor positivo que nós falamos, o nome que ele recebe exatamente é trabalho motor. Então tá aqui, trabalho motor, tá? Se ele for negativo, menor do que 0, nós chamamos isso aqui de trabalho resistente. Então tá aqui, trabalho resistente. Bom, legal você saber, se essa nomenclatura aparecer para você em algum momento, você tem ideia do que está acontecendo. Então lembra, trabalho motor é o trabalho positivo, trabalho resistente é o trabalho negativo, ok? Na sequência, eu vou dar um exemplo para você, aplicando várias forças em uma questão a partir de um certo deslocamento. E aí você vai entender um pouco melhor como é que nós trabalhamos, e eu já aproveito também para te mostrar como funciona o trabalho de uma força resultante. Galera, segue aqui no exemplo, me acompanha a cada um dos pontos. Eu coloquei alguns valores aqui para você poder entender, tá? Então vamos descobrir o trabalho de todas as forças que agem nesse sistema. Para poder, lógico, simplificar isso melhor, eu vou colocar um bloco. Eu vou dizer que esse bloco agora, ele tem um certo movimento, então que os ventinhos, né, passando nele, automaticamente ele tem uma certa velocidade para a direita, tá? Ele está sendo submetido a uma ação de uma força F, cujo ângulo em relação à horizontal é θ, tá? Tem um deslocamento de 10 metros e uma força de atrito. Nesse caso, nós podemos falar que é um atrito cinético, porque o bloco está escorregando, tá? Então, atrito cinético ou dinâmico, tanto faz, tá? No valor de 10 newtons. E aí nós vamos descobrir exatamente o trabalho realizado agora. Então, vamos por partes. Primeira coisa, vamos começar com um conceito chato. Trabalho de uma força F. Aqui está a força F, eu vou ter trabalho realizado pela força F. Trabalho realizado pela força F é a força F vezes o deslocamento cosseno do ângulo θ. Pensando nisso, o trabalho da força F vai ser... Quanto vale a força F? A força F vale 20 newtons. O deslocamento foi de 10 metros. O cosseno do ângulo θ aqui foi dado como sendo 0,8. Só 0,8, né? Vamos aqui para o acidente. Então 0,8, tá? 0,8. Então, o trabalho realizado pela força F foi 10 vezes 0,8 é 8. 8 vezes 20, 160 unidades de medida joule. Pronto. Agora que nós já pegamos o trabalho da força F, eu vou calcular o trabalho da FAT, que também já está ali no sistema. Está aparecendo para mim. Então, trabalho realizado pela FAT. O trabalho realizado pela FAT vai ser a FAT vezes o deslocamento vezes o cosseno que eu tenho aqui. Agora, lógico, aqui o ângulo não vai ser θ. Por quê? Porque entre o deslocamento que está para a direita e a faixa, eu vou ter um ângulo aqui, na verdade, de 180 graus. Então, cosseno de 180 graus. Dessa forma, o trabalho realizado pela FAT vai ser... O valor da FAT, gente, a FAT vale 10 newtons. Aqui, 10 newtons.
Deslocamento, 10 metros. Cosseno de 180, menos 1. Peraí, 10 vezes 10 é 100. 100 vezes, nesse caso, menos 1, vai ser menos 100 joules. Pronto. Já descobriu o valor agora do trabalho realizado pela força F e do trabalho realizado pela FAT. Jabor, tem mais alguma força agindo no sistema? Gente, todo corpo que se encontra no local onde tenha ação gravitacional, ele vai ter a força peso, tá? Então, sim, ele tem a força peso aqui. Vamos observá-la. Aqui bonitinho, a minha força peso. Qual que é o trabalho dela? Bem, o trabalho realizado pela força peso é a força peso, deslocamento, cosseno do ângulo. Gente, qual o ângulo que eu vou trabalhar agora? O ângulo formado entre o deslocamento e a força-peso é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou trabalhar o ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 graus. Só que cosseno de 90 graus é zero. Então, isso aqui vai zerar. Automaticamente eu fiquei com trabalho realizado pela força-peso vai ser zero. Multiplicado por qualquer coisa é zero. Então, o trabalho realizado pelo peso é nulo. O Jabor está apoiado. Se ele está apoiado, ele não tem também a ação da normal? Sim, ele tem também a ação da normal. Então, se ele está apoiado, perpendicular à superfície, aparece a tal da força normal. A normal, ela é perpendicular à superfície, sempre, sempre. Logo, o ângulo entre o deslocamento e a normal também é um ângulo reto. Se é um ângulo de 90 graus, eu posso escrever que o trabalho realizado pela normal vai ser a normal, deslocamento, cosseno de 90 graus. E nesse caso aqui, eu posso falar para você com tranquilidade que se o cosseno de 90 é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, o trabalho realizado pela normal será nulo. Pronto. O que nós percebemos? Que os responsáveis exatamente por ajudar ou atrapalhar o movimento foram respectivamente as forças F e a FAT. E que o peso e a normal não influenciaram nesse movimento. Vale deixar alguns pontos interessantes. Em geral, a força-peso ela vai participar quando acontecerem deslocamentos diagonais ou deslocamentos verticais. Aí a força-peso contribui. A normal, ela sempre vai estar 90 graus no deslocamento. Então, a normal, nesse caso, mesmo nos sistemas que possam utilizá-la, sempre vai dar um trabalho nulo. Isso é fato. Então, sempre que te perguntarem sobre o trabalho realizado pela componente normal, você pode considerar que ele é nulo, ok? Fica a dica, tá? Agora, pera lá. Jabor, e se eu somar as forças? Eu não vou ter uma força resultante? Vai. Nesse caso aqui, eu tenho uma força que ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Bem, se você já entendeu que as componentes verticais não vão influenciar no sistema, nós já entendemos que a Fy não é interessante para a gente. Mas a Fx pode ser. Olha só, se eu jogar essa força F para cá, eu vou ter uma F de x, certo? Vamos descobrir o valor da F de x? Olha só, F de x nada mais é do que o valor da F, certo? Vezes, como ele é adjacente, cosseno de θ. Então, cosseno de θ. Logo, a minha F de x vai ser 20 vezes cosseno 0,8. Sendo assim, a minha F de x ficou igual a 16. 16. Se eu pegar agora o meu sistema e calcular a resultante, o que eu vou ter? Bem, a Fy vai se cancelar aqui na vertical, porque o corpo não está subindo nem descendo. O deslocamento é horizontal. Então, os componentes verticais automaticamente se equilibram. Eu tenho apenas uma componente para a direita e uma componente para a esquerda. Para a direita, eu já calculei a intensidade dela de 16 newtons. Para a esquerda, 10 newtons. Logo, nós já estudamos isso em dinâmica, eu posso afirmar com tranquilidade
que a minha força resultante nada mais é do que a força F de x menos a FAT. F resultante, então, vai ser igual a 16 menos 10. Então, a minha força resultante vai ser igual a 6 newtons. Ok? E se eu quisesse calcular o trabalho realizado por ela? Eu uso a mesma função, mas para a força resultante. Então, primeiro, se o deslocamento prevalece para a direita, eu já entendo de cara que a força resultante também vai ficar para a direita. E isso, para mim, é muito importante. Vamos representar isso daqui aqui, tá? Eu vou dizer, então, que essa força resultante está aqui, ó, já com uma cor destacada, ela vai ficar para a direita. Então, aqui fica a minha força resultante, acompanhando o deslocamento. O trabalho realizado por ela vai ser o trabalho da força resultante, vai ser a força resultante, deslocamento, cosseno do ângulo formado entre, nesse caso, a força resultante e o deslocamento. Como eles estão paralelos e apontando para o mesmo lado, 0 graus. Então, cosseno de 0 graus. Sendo assim, o trabalho realizado pela força resultante vai ser de 6 vezes 10 vezes 1, que vai me dar 60 joules. No entanto, o que eu quero que você observe aqui, eu acho muito importante, muito interessante, é o que vai acontecer se eu somar o trabalho de todas as forças envolvidas. Então vamos dizer que eu não saiba e não tenha percebido ainda o que vai acontecer. E eu chamo isso de trabalho total. Alguém que fala assim, ó, eu quero saber o trabalho total dessa soma. Então, eu vou falar que isso aqui simplesmente vai ser o trabalho realizado pela força F mais o trabalho realizado pela FAT mais o trabalho realizado nesse caso pelo peso mais o trabalho, nesse caso, realizado pela normal. Então está aqui. Tá? Estou supondo que eu não sei o que vai acontecer. Talvez alguns já tenham percebido, outros talvez não. Vamos essa ideia de comparação. Então, eu vou ter que o trabalho total realizado vai ser 160, tá aqui, menos, né, 100, mais 0, mais 0. Então, o trabalho total realizado, nesse caso, vai ser de 60 joules. Então, o que eu acabei de te mostrar? Que para calcular o trabalho da resultante, eu posso encontrar o valor da força resultante e utilizar a equação padrão, né? Resultante deslocamento, ou força vezes deslocamento. Mas se eu tiver o trabalho já calculado das outras forças, eu posso simplesmente somar os seus valores e eu vou encontrar também o trabalho da resultante. São duas maneiras de se calcular. São as únicas de acordo? Ainda não. Eu vou te ensinar outras maneiras no decorrer de todo o nosso estudo de energia. Tá? Nós temos várias maneiras de se calcular o trabalho, tá? E alguns deles vão envolver conceitos que você já deve ter ouvido falar, de energia potencial, no caso gravitacional, elástica, energia cinética, enfim, existem várias maneiras de se calcular isso. Essa seria uma maneira inicial para você começar a entender o sistema, ok? Então, aqui eu te mostrei um exemplo de como se utilizar e como se calcula o trabalho da força resultante. Na sequência, eu vou mostrar para você como ficaria o cálculo caso a força aplicada não fosse uma constante. Ou seja, como que você faria para calcular o trabalho de uma força cujo valor fosse variável? Na sequência, eu vou mostrar isso para você. E no caso de você ter uma força variável? Gente, entenda uma coisa. Ele tem duas maneiras para te apresentar isso. O clássico é o gráfico, tá? Mas ele pode apresentar uma equação e falar para você que a força é uma dependente, na verdade, que depende do deslocamento, uma função dependente, tá? Nesse caso, conforme o deslocamento x acontece, o valor de F muda.
E aí, primeira dica que fica. Nós trabalhamos em geral com gráfico. Então, se você pegar a equação, primeira coisa, monta um gráfico. Já fica a dica para você. Pegou o gráfico, é muito simples de se proceder, tá bom? Como é que você vai fazer com isso? Pegou o gráfico, força por deslocamento, tá? O que eu sempre ensino? Se você observar nos eixos, tá? X e Y, as grandezas. E essas grandezas aparecerem numa equação como uma função de produto, como é o caso, o trabalho é igual força vezes o deslocamento. Então, a igualdade desse produto, então força vezes deslocamento, tá? A igualdade dele representa exatamente a área dessa função. E nesse caso, força vezes deslocamento vai ser igual ao trabalho. Então, só para a gente deixar bem claro isso, tá? Então, trabalho é igual força vezes deslocamento, certo? Logo, o que nós entendemos? Se essa grandeza aparece para a gente na forma de produto em um gráfico, automaticamente elas também podem ser representadas pela área do gráfico, sempre ligando elas no eixo X, tá? Começa sempre dessa forma. Então, aqui está a área desse gráfico, um triângulo nesse caso, eu quero a área do começo ao fim. Então, o que eu estou pensando? Eu estou pensando no seguinte, se esse cara representa a área para mim, então o meu trabalho, nesse caso, será representado por um valor numericamente igual à área, tá? Então, essa seria a função base. Eu estou te dizendo, então, que você vai pegar a tua função, vamos dizer que ela venha para você na forma de uma equação. Você calcula o valor de F1, o valor de F2, e aí você coloca. Quando F1 vale X, eu tive um deslocamento D1. Quando aconteceu um deslocamento D2, eu tive uma força F2. Descobre os valores, maravilha. Aí você vai calcular a área. Nesse caso aqui era um triângulo, mas poderia ter sido só esse pedacinho do meio, que é um trapézio. Poderia ser um retângulo. Retângulo é difícil, porque você acaba caindo na equação, tá? Mas não é proibido, dependendo do caso, é rápido o cálculo, né? Você faz de cabeça. Mas uma coisa importante, você lembra que na função de trabalho tem uma regrinha que é o cosseno do ângulo θ. Em geral, nós trabalhamos muito com a questão do paralelismo, né? E com forças na direção e sentido do movimento. Isso acaba nos levando a ângulos de 0 graus, muito comum. Então ele não aparece tanto para a gente, mas fique esperto. A maneira correta de fazer isso é trabalhar numericamente o valor da área vezes o cosseno do ângulo θ. Isso quer dizer o quê? Que eu vou calcular a área e no final fazer a proporção da função trigonométrica do cosseno. Em alguns lugares, eles chegam a apresentar aqui embaixo, como deslocamento vezes o cosseno. Então o que você sabe? Que essa função já está sendo aplicada por um cosseno. Ou aqui em cima, um f cosseno, o valor da f cosseno. Então aí eu não preciso me preocupar, porque já vem montado para mim. Mas a maioria não vem. A maioria vai vir com força de deslocamento, o ângulo vai ser a favor, então vai ser 0 graus, e você nem vai ter que se preocupar com isso. Mas vai que é bom que você tenha uma noção. Então, de qualquer forma, vou deixar bem claro. O trabalho é o valor representado pela área. Então, o trabalho é numericamente igual à área. Bom, isso que te importa, tá? E duas diquinhas ali importantes só para a gente fechar essa primeira parte, né? Seria o seguinte, uma no movimento circular. Primeiro, vamos lembrar, o movimento circular não é um movimento espontâneo, é um movimento forçado. A primeira lei de Newton já nos avisava. Se um corpo está em movimento, ele tende a manter-se em movimento retilíneo e uniforme. Então, dessa maneira, ele tende a passar em linha reta em todos os pontos da circunferência. Deixei alguns aqui só para destacar. Nós consideramos que essa tendência de deslocamento, representada aqui como sendo a velocidade linear, tá? E para que ele não passe reto em cada ponto, ele vai receber a ação de uma força chamada de... Na verdade, usa-se a nomenclatura muito força centrípeta, mas não existe força centrípeta, gente. Na verdade, existem forças cuja soma delas levam a mudança na direção e no sentido do movimento. E nós chamamos a soma dessas forças de resultante do tipo centrípeta. Não é que você não vai entender, mas força centrípeta não é um termo correto, tá? Eu diria que é um popularzão, tá?
tá? Fique esperto. Beleza, então eu tenho uma resultante centrípeta que ela sempre aponta para o centro da minha circunferência. Então, tá aqui, resultante centrípeta, resultante centrípeta, resultante centrípeta. Agora que nós botamos as resultantes centrípetas, vou deixar bem claro para observar o ângulo dessa possível tendência de movimento, que seria a velocidade, com o deslocamento. Ele sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, sempre que ele formar 90 graus, cosseno, né, de 90 é zero. Então, o trabalho realizado, vou deixar bem claro isso, pela resultante centrípeta, tá, sempre vai te dar um valor nulo. Então, se algum vestibular te perguntar sobre o trabalho realizado pela resultante centrípeta, e isso já foi questão teórica, perguntada várias vezes em várias instituições, tá? Fique esperto. O trabalho de uma resultante centrípeta é nulo e isso ajuda você a ganhar muito tempo. Porque se você resolver isso em 30 segundos, o tempo de ler o exercício, identificar e responder, você tem 2 minutos e meio, tomando a conta dos 3 minutos como base, você ainda tem 2 minutos e meio para outra questão. E aí, lógico, você vai trazer uma tranquilidade maior, faz com que você possa fazer o vestibular com mais firmeza, com mais realidade, com mais paz para fazer cada questão, lendo, podendo interpretar corretamente. Agora, vem cá. Esse aqui é outro caso clássico, o famoso pêndulo cônico, tá? O que a gente coloca como sendo a ação aqui no pêndulo cônico? Eu tenho a força-peso, né? Puxando esse sistema para baixo, tá? Deixa bem claro aqui, bem enfatizado. Então aqui está a força-peso para cima. Eu vou ter aqui exatamente a ação, nesse caso, da tração. Eu vou apagar aqui um pedaço do fio para ficar bem clarinho para você ver certinho. Está aqui a tração. O que alguns fazem aqui, tá? E é muito comum ser feito. O pessoal decompõe, ou faz a soma por polígono, né, de cada uma das forças, ou decompõe a tração, né? Eles fazem isso quando gostam. Então, eu vou jogar aqui e fico com uma tração. Nesse caso, que seria a tração T, né? Tração T no eixo Y, certo? E uma tração T aqui, que vai ser no eixo X. Beleza? E aí, nesse caso, o que se pergunta muitas vezes? Quanto que vai dar a resultante centrípeta nesse caso? Gente, nesse caso, olha só, a resultante centrípeta tem a mesma função. Ela vai estar sempre apontando para o centro da minha circunferência. Está aqui, resultante centrípeta. Por que você colocou, então, já por tração, Tx, Ty, peso? Calma, se acalma. Você vai entender, dá mais um segundinho. Lembra que eu te falei? A tendência do movimento é tangenciar a circunferência. Então, ele tende a passar em linha reta. Isso quer dizer que, em relação a essa superfície, ele vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Então, em relação ao meu valor da peso, tá? Ela vai estar rodando aqui num plano e a peso vai estar perpendicular a esse deslocamento. A tração TY também vai estar perpendicular. Se o deslocamento tangencia, automaticamente a TX e a resultante centrípeta também ficaram 90 graus. Então, no caso de um pêndulo cônico, olha só que loucura. O trabalho realizado pela resultante centrípeta é igual ao trabalho realizado pela Tx, que é igual ao trabalho realizado pela Ty, que é igual ao trabalho realizado pelo peso, e tudo isso é igual a zero. Porque todos eles formam ângulos de 90 graus com o plano. Então, em todos os pontos que ele tangencia, ele sempre forma o mesmo 90 graus. Então, isso quer dizer que nenhuma delas, na realidade, é responsável pela realização desse trabalho. Lógico, pensando num pêndulo cônico, cujo ângulo é constante, a velocidade é uma constante. Ok? Então, são algumas dicas que podem aparecer para você ficar um pouco mais esperto. E aqui, o trabalho de uma força variável. Galera, espero que vocês tenham entendido esse ponto inicial. Agora, bora treinar, fazer um pouco de exercícios para você poder aprimorar isso daí. Galera, lembre-se sempre, o Hulk esmaga e você esmaga o vestibular.